Olá pessoal, como estão vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo 4.0. Meu nome é Edson, peço que se inscrevam no canal. Temos vídeos toda semana e que acionem a notificação, o sininho aí embaixo para serem avisados quando tiverem alguma novidade no canal. E o tema de hoje é um tema de uma parábola talvez não muito conhecida por nós, mas eu particularmente conheci essa parábola há pouco tempo. Eu não conhecia essa parábola. Mas é, como todas as outras, uma parábola que possui uma riqueza muito grande de ensinamentos, de profundidade, de reflexão para todos nós. Essa parábola, eu estou até com ela aqui, ó. Ela se encontra no Evangelho de Marcos e de Lucas. É a parábola dos lavradores maus. Essa parábola, Jesus conta uma história de um homem que plantou uma vinha, cuidou da terra, fez todo o preparo, a plantação, a proteção em volta, e ele arrendou essa vinha a algumas pessoas e saiu em viagem. Chegado o momento de dar frutos, ele enviou seus servos para que pegasse os frutos que lhe eram de direito, como dono da vinha. E os servos, ao chegarem lá, Jesus diz que eles foram agredidos, e inclusive até mortos, pelas pessoas que estavam lá. O senhor da vinha, sabendo disso, enviou mais servos, aconteceu a mesma coisa, foram agredidos, mortos. Ele envia o seu filho e acontece a mesma coisa quando no final ele mesmo vai. E ele mesmo vai e também acaba sendo agredido, violentado pelas pessoas que ele havia arrendado essa vinha. E Jesus, após essa parábola, ele diz que aquele que não cumpre o seu papel, o reino dos céus vos será tirado e será dado a outra nação que cumpra o seu papel, que dê os frutos esperados. Então, após contar toda essa história, Jesus ele faz algo que para a época era uma ameaça, talvez uma ameaça de morte. Jesus diz que aqueles que não cumprem o seu papel terão o reino dos céus tirados deles. Terão o reino dos céus afastados cada vez mais dessas pessoas e será dado a outra nação, a uma nação que cumpra aquilo que é proposto. Como sempre, Jesus usa da simbologia para passar um ensinamento. E como sempre, por trás dessa simbologia, o ensinamento precisa ser lapidado, precisa ser discutido para se chegar a algo mais direto, a um ensinamento mais claro de se entender. Devemos lembrar que naquela época, o reino de Deus ele era tido como uma herança do povo hebraico, do povo judeu daquela época. Era algo totalmente fora de contexto imaginar que, por exemplo, um romano, alguém do império que explorava, escravizava muitas vezes aquele povo, poderia adentrar o reino dos céus. E quando Jesus disse que o reino dos céus seria tirado daqueles que não cumprissem o seu papel, isso deve ter soado de forma muito perturbadora para quem ouviu naquele momento. E talvez tão perturbadora, ou até mais, quando Jesus disse que o reino dos céus poderá ser dado a outra nação. Então imagine, Jesus dizendo que o reino dos céus não necessariamente seria daquele povo judeu, do povo hebraico, não.
Jesus dizendo que sim, o reino dos céus era praticamente para todos, porque ele poderia ser dado a outros povos. E isso nos mostra como Jesus quis chamar a atenção para a importância desse ensinamento. Como Jesus quis demonstrar a importância de se entender essa mensagem que ele passou. O reino dos céus ele é visto muito nas parábolas de Jesus. Mas devemos entender o reino dos céus não como um lugar talvez físico. Talvez devemos ter outros olhos para o reino dos céus. O reino dos céus, ele pode ser um lugar não tão distante do que achamos que está muitas vezes. Jesus usa o reino dos céus como um lugar pacífico, um lugar onde podemos encontrar a Deus e encontrar toda a obra divina junto com a criação. Toda a paz e felicidade que a humanidade almeja estará nesse lugar. Porém, devemos lembrar que somos filhos de Deus. Devemos lembrar que fomos criados por Ele. E assim como nós carregamos o DNA de nossos pais materiais nesse mundo, nós também carregamos certo DNA de Deus. Nós possuímos o DNA divino de seres da criação divina. Então, da mesma forma que podemos encontrar os pais através do DNA de um corpo físico, podemos encontrar a Deus dentro de nós, porque somos seus filhos, somos seus filhos amados. Então, meus queridos, Deus está dentro de cada um de nós. Deus está dentro de cada pequena coisa da natureza. Para ver, para percebê-lo, ouvi-lo, devemos seguir o ensinamento de Jesus. Precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para percebê-lo. Perceber os seus sinais, perceber como ele conversa conosco a todo momento. E se Deus está dentro de nós, quer dizer que o reino de Deus também pode estar em nosso interior. O reino de Deus também pode ser achado em cada um de nós, simplesmente porque fazemos parte desse reino. Todos nós, pelo menos a grande maioria, conhece a história de André Luiz, Nosso Lar. Em Nosso Lar, André Luiz ele é resgatado do umbral. O umbral nos é passado, nos é ensinado como uma região muito próxima do planeta Terra, físico, no próprio planeta Terra, onde muitos espíritos que precisam espiar situações vão para lá até poderem ser resgatados. E o que percebemos é que muitas vezes quando olhamos para dentro de nós, olhamos como estamos levando as nossas vidas, talvez nós estejamos vivendo nesse umbral, nesse momento. Um lugar de sofrimento, um lugar de dificuldades, muitas vezes um lugar sem fé e esperança. E podemos também estar vivendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um lugar onde existe felicidade, é um lugar onde existe paz. E quando estamos em paz com nós mesmos, quando estamos felizes, sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma causa que tenha ocorrido que nos excitou felicidade, não, estamos felizes por sermos felizes. Estamos vivendo o reino de Deus dentro de nós. Então percebam que para eu estar no umbral ou no reino de Deus,
muito vai depender do que eu estou sentindo aqui. Como estão meus pensamentos? Como está a minha vibração? Porque nós podemos criar o nosso próprio umbral. E nós podemos criar a nossa própria paz. Nós podemos adentrar o reino de Deus quando queremos. Simplesmente porque somos herdeiros do Criador. E o reino de Deus nos pertence como herdeiros da criação. Ele será nosso. Mas podemos começar a vivenciá-lo desde já. Podemos começar a vivenciá-lo a partir de uma atitude, a partir de uma escolha de sermos felizes. Como o contrário também. Podemos vivenciar um umbral, ou como nós dizemos, vivenciar um inferno astral, como nós dizemos no dia a dia. Basta escolhermos isso. Basta colocarmos o nosso pensamento, a nossa sintonia nessa faixa. Basta começarmos a achar que tudo está errado, que nada presta, que nada tem jeito. Quando temos esse tipo de pensamento, estamos entrando numa faixa muito perigosa, onde talvez lá na frente tenhamos muito trabalho para sair. Então, queridos, que possamos vivenciar o reino de Deus dentro de nós. Ele está aqui, dentro de cada um de nós. Sejamos felizes, sabendo que só nós podemos ser felizes por nós mesmos. Ninguém pode ser feliz por nós. Não existe fórmula mágica da felicidade. Existe a vida, que nos faz caminhar e, com o passar no tempo, entender as nossas experiências vividas e perceber como amadurecemos a partir de todas elas. A felicidade nos espera. Eu sempre gosto de brincar. Quando a gente fala daquele Deus da Idade Média, aquele Deus carrancudo, barbudo, que castigava todo mundo, mandava todo mundo que tinha um pensamento impuro para o inferno. E que os espíritos imortais vieram nos lembrar que não é nada disso, que Deus é amor, que Deus é compaixão. Se existe algo, talvez, que nós podemos levar desse Deus juiz, é que talvez realmente tenhamos sido condenados por Deus. Condenados a sermos felizes. Deus nos condenou à felicidade. Vamos parar de nos sabotar para a gente poder vivenciá-la de fato. Jesus disse: nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Só que a gente precisa querer ser encontrado também, né? Senão não adianta. A felicidade está aí. Vamos olhar tudo que esse mundo tem a nos oferecer. E é muita coisa boa, muita coisa maravilhosa. Muito obrigado, fiquem em paz e até a próxima.